Graça e paz a todos. Que alegria mais uma vez compartilhar aqui uma mensagem da Escritura, uma mensagem da Palavra de Deus juntamente com vocês. Que a Igreja do Senhor possa se reunir para o louvor da glória dEle e adorar o nome deste Deus tão maravilhoso. Eu quero convidar você a ler comigo de forma inicial aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. João, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim a Escritura: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que palavra abençoadora, que palavra confortadora, que palavra libertadora. Não só apenas saber então que de forma maravilhosa e por causa do seu amor, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Aí diz o versículo 17 ainda que Ele enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você tem a oportunidade nesse momento de adorar o Senhor juntamente conosco. Você tem a oportunidade, terá a oportunidade de cantar canções que exaltem o nome deste Deus e, ouvindo a palavra do Senhor, a oportunidade de reconhecer que você depende dEle, que nós estávamos separados dEle, entretanto, Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos trazer a sua presença. Que alegria ter você conosco aqui para adorar o nosso Salvador. E é o que faremos após uma oração, que em seguida cantaremos então algumas canções e você é nosso convidado a adorar a Deus. Feche os olhos onde você está e ore ao Senhor comigo para que Ele possa falar com você também, em nome de Jesus. Pai de amor e graça, Deus bendito, louvado e exaltado seja o Teu nome. Como é bom estar na Tua presença, como é bom ler a Tua palavra, as verdades poderosas e eternas do Senhor que falam conosco. Deus querido, como é bom, Pai, ouvir a voz do Senhor. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é fiel. Te agradecemos, ó Deus, pela fé que o Senhor nos dá, que o Senhor coloca no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada vida que está ouvindo, assistindo essa mensagem neste momento, seja impactado pela Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo refrigério, o consolo e o conforto, trazendo ensino dos altos céus, libertando de toda dúvida, de todo engano, de toda incerteza, ó Deus, e trazendo convicção para os corações. É a nossa oração, Pai, para que o Senhor sare cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você cante conosco então, agora, algumas canções de adoração a Deus com o nosso Ministério de Música. Queremos dar-te glórias e louvores, levantamos nossas mãos e louvamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glórias e louvores, levantamos nossas mãos e louvamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, oh não, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, oh não, não há outro igual.
louvamos-te, ó Deus, queremos dar-te glórias e louvores. Levantamos nossas mãos e louvamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, oh não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, oh não há outro igual a ti. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Louvado seja Deus. Que bênção, como é bom adorar o Senhor. Nesse momento, eu quero pedir a você que ore mais uma vez, feche seus olhos, curve sua cabeça. Sabe, esse momento, por mais que pareça um momento simples, e por mais que por tantas vezes você tenha ouvido ministrações da palavra de Deus, mas é cada um momento deste um momento muito especial. Cada um momento desse é um momento em que você tem a oportunidade, mas você deve realmente parar tudo e falar com Deus. Senhor, eu quero ouvir somente a sua voz. Eu quero ouvir somente a palavra do Senhor. Mas para isso você precisa pedir a Deus, falar para Deus que esse realmente é o propósito da sua vida nesse momento. Por isso, feche os olhos mais uma vez e ore ao Senhor. Consagre a sua vida, peça a Deus: Senhor, tire nesse momento tudo aquilo que pode me atrapalhar, para que eu possa única e exclusivamente ouvir a voz do Senhor. Pai de amor, ouve a oração
daquele que fala com o Senhor nesse momento, na sua casa, aonde estiver, ó Deus, e que poderosamente a Tua palavra possa ser como uma semente no coração desta pessoa. Tira tudo aquilo que possa atrapalhar, distrair, e que em nome de Jesus Cristo, vidas sejam transformadas, renovadas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 17. Eu quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no smartphone, tablet, fique à vontade, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Um texto bastante tranquilo, de certa forma um tanto quanto simples, mas realmente abençoador, que nos fala a respeito de quem é Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 17, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, esse momento é um momento especial, porque a Tua palavra foi lida e a palavra do Senhor é viva. Nós sabemos disso. Fala conosco, nós te pedimos, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é Jesus para você? Sabe que de fato importa única e exclusivamente quem é Jesus para você? Já parou para meditar ou pensar nessa pergunta? E, por favor, não diga que já, mas não com tanta profundidade ou não com tanto tempo, porque talvez essa pergunta não seja tão relevante assim. De fato ela é, porque aqui o próprio Jesus a faz. E aí eu quero ajudar você a talvez desmistificar aí uma ideia que algumas pessoas difundem por aí quando anunciam esse texto. E quando Jesus pergunta, não é porque Jesus quer saber quem Ele é porque Jesus quer saber o que está no pensamento das pessoas a seu respeito. Jesus quer saber o que as pessoas estão enxergando e não quem Ele é, porque Ele sabe quem Ele é. Jesus sabe quem Ele é, e a gente vai dar uma olhada aí no texto a respeito disso. Mas o fato, então, o contexto e a ideia aqui é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse momento aqui gira em torno exatamente desta questão. E digo, é realmente extremamente importante que você saiba responder quem é Jesus para você. Se você disser para mim, depois de ouvir então a mensagem, você olha, não tem problema, não me enquadro ou me encaixo em qualquer uma dessas respostas ou dessas partes aí, tudo bem, mas vamos entender o que está acontecendo aqui então, e depois você toma a sua decisão. Bom, o texto fala, como nós lemos no versículo 13 aqui, que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe. Então, enquanto caminhava com os seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos, ele faz duas perguntas. Primeiro, é uma pergunta geral, a respeito do povo, ele diz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E depois ele pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus está fazendo essas duas perguntas? E qual a diferença de uma para outra? Não só a diferença da pergunta que ele fez para um grupo e para outro grupo, mas das respostas também. E a gente vai olhar então esses detalhes aí no texto. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos prontamente responderam
e disseram: olha, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Bom, a primeira informação que o texto me dá então é que os seus discípulos estavam conectados, ou estavam em sintonia, ou estavam conversando com as pessoas de um modo geral, com as pessoas não discípulas de Jesus, não seguidoras de Cristo, mas a sociedade de um modo geral. Seus discípulos estavam conversando, estavam entrosados com eles, porque ouviam falar a respeito de Jesus, ouviam falar sobre Jesus as outras pessoas, o que elas falavam a respeito de Jesus. Isso é importante, então, porque havia conexão, ligação entre seus discípulos e o restante, das outras da sociedade, os não seguidores de Jesus. Então, cai essa ideia aí de que crente verdadeiro é aquele crente que só tem amigo crente, só conversa com crente e não conversa com as outras pessoas. Isso é história, não é isso que a Escritura diz em momento nenhum. Mas vamos ver a resposta do povo aqui então. Bom, os discípulos disseram que alguns diziam João Batista, Elias ou Jeremias ou alguns dos profetas. A gente vê sem muita dificuldade aqui uma diferença e uma igualdade. Bom, primeira diferença: a visão é turva, a visão não é muito certa, não está tão distante, mas não é muito certa. Vê que cada um tem uma opinião a respeito de Jesus, entende? E são pessoas que estão distantes no tempo, distantes da história, e pessoas que estão mais próximas, como João Batista, por exemplo, que era ali contemporâneo. Então, mas o fato é que as pessoas não enxergam com clareza. Elas acham que simplesmente Jesus é ou um, ou outro. Então não há uma unidade de pensamento, não há um entendimento preciso e correto a respeito de quem é Jesus, porque um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa de outro. Eu queria que você, por favor, usasse o raciocínio só um pouquinho e dissesse: será que há a possibilidade dessa resposta certa, de Jesus ser um ou outro, ou tanto faz ser um para um e outro para outro? Sabe que isso é surreal, é impossível, isso não existe, mas no que há concordância então no texto, porque diz que há uma discordância e uma concordância. Sim, há uma concordância em todos os casos aqui, apesar de, é verdade, Jesus não pode ser um para um grupo, outro para outro, não há possibilidade, mas em todos os nomes há realmente uma identificação. Qual delas? Qual é essa? É que todos, apesar de não enxergarem bem e não entenderem corretamente quem é Jesus, eles sabiam que Jesus era alguém divinamente comissionado. Entende que se você perguntar às pessoas que você conhece e que não frequentam a igreja quem é Jesus para você, alguém pode dizer: ele é o Filho de Deus, ou ele é Deus também, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Há uma ideia de que Jesus é alguém que veio da parte de Deus, porque todos esses nomes que foram citados aqui, João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas, eram homens que aqui a sociedade judaica acreditava sem nenhuma sombra de dúvida que foram homens levantados por Deus. Então Jesus, ainda que eles não estivessem enxergando corretamente, eles sabiam que Jesus era alguém mandado por Deus, era verdadeiramente um Messias, alguém que havia sido enviado ou vinha da parte de Deus. Então, ainda que não enxergassem tão bem, não estavam tão distantes. Mas é claro que a gente sabe, que a verdade é a verdade. Não pode ser meia verdade, eu não posso acertar um mais ou menos. O importante é que eu saiba de fato quem é Jesus. E aí, Jesus então redireciona a sua pergunta. Veja que Jesus fala com seus discípulos e ele pergunta a opinião dos de fora, de quem não anda com Jesus, de quem está distante de Jesus, mais separado. Só que agora o texto diz no versículo 15 que Jesus agora direciona a sua pergunta a eles, quando diz assim: mas vós. E aí quando Jesus diz assim: e vocês? De fato, e quando Jesus fala a vocês, ele está dizendo assim: vocês que andam comigo, vocês que dizem que são meus discípulos, vocês que dizem que me servem e que estão ao meu redor aqui porque acreditam em mim, vocês então,
Me permitam aqui já adiantar o paralelo para a gente ganhar tempo, os de fora da igreja e os de dentro da igreja. Sabe que não é porque uma pessoa frequenta a igreja que necessariamente ela conheça Jesus. Existem pessoas dentro da igreja que pensam em Jesus diferente, que ainda não tiveram um encontro real, verdadeiro com Jesus, e é o que o texto vai me informar aqui, que há uma diferença na resposta dos discípulos. Bom, quando ele diz aqui, e vós, mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16, diz que Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí dizem algumas pessoas que Jesus bateu palma para Pedro e colocou Pedro num pedestal lá em cima, e de repente ele se torna a pessoa mais importante ali do colégio apostólico, porque ele deu a resposta certa. Pedro foi o melhor. Eu não entendo isso. Eu não entendo assim. Eu não vejo, eu não consigo enxergar isso no texto. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18. O texto, a partir do versículo 18, é narrado o mesmo texto. Tudo bem? Aqui a narrativa, a apresentação aqui neste Evangelho de Lucas agora, é do mesmo momento que está lá. Só que aqui começa com uma informação adicional, informação a mais, que não está lá registrada em Mateus, que diz o seguinte: estando ele orando à parte, Jesus, tudo bem? Aqui é Jesus que está orando, né? Jesus se retira dos seus discípulos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Opa, peraí. Quer dizer então que quando o texto de Mateus fala, indo Jesus para os lados de Cesareia, perguntou aos seus discípulos, é verdade, só que antes da pergunta Jesus estava orando. E aí quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, versículo 17, leia comigo, Jesus diz assim, olha, bem-aventurado és Simão Barjonas. E eu quero dizer para você aqui, eu preciso destacar isso aqui já inicialmente, para não ficar para trás, porque quando Jesus diz bem-aventurado, bem-aventurado não se limita a feliz. Bem-aventurado não é só feliz, feliz é pouco demais para bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que é alvo da bem-aventurança ou do favor de Deus, da graça, da dádiva de Deus sobre a vida dele, e é assim que Deus chama, que Jesus chama Simão quando diz bem-aventurado, ou seja, abençoado você é, Simão Barjonas. Por quê? E Jesus diz o porquê, a razão, o motivo pelo qual você é bem-aventurado ou abençoado, porque Jesus está dizendo, porque não foi carne e sangue que te revelaram. E quando Jesus diz não foi carne e sangue, Jesus está dizendo não foi seu próprio raciocínio, não foi seu próprio pensamento, não foi você de si mesmo, aquilo que você achou, entendeu pelo que você viu e que de repente você descobriu porque você é muito sabichão. Não, não é. Bem-aventurado porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Quando o mestre Nicodemos foi conversar com Jesus à noite, escondido, Jesus diz, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não se tornar nova criatura, porque aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
E aqui Jesus está me ensinando e me dizendo então que para conhecer Jesus, ou para que se enxergue e saiba quem de fato é Jesus, é necessário que do alto lhe seja revelado, que Deus então abra o coração da pessoa, a visão da pessoa e mostre quem é Jesus. Porque a Escritura também diz que ninguém pode buscar a Deus. O homem está separado da graça de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso, aquele que descobriu, aquele que encontrou-se verdadeiramente com Jesus, é abençoado e bem-aventurado porque foi alvo do favor divino, resultado da oração de Jesus em seu favor, para que a sua vida fosse alcançada, para que você fosse liberto e transformado em nova criatura, para o louvor da glória de Deus. Quero voltar ao início da minha fala e perguntar para você novamente: quem é Jesus para você? Quero desafiar você a ultrapassar o conceito que o mundo apresenta, que talvez a sociedade possa ter te apresentado, que talvez você tenha visto em algum outro livro, mas que você de fato possa compreender quem é Jesus verdadeiramente revelado pelo Pai. Que Deus te abençoe poderosamente, que sua vida seja transformada por esse mesmo Cristo, para que você seja salvo em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar com você, encerrando esse culto ao Senhor. Agradecemos o privilégio, a bênção de podermos cultuar com você, talvez reunido com a sua família, talvez sozinho, mas que Deus possa abençoá-los poderosamente em nome de Jesus Cristo. Feche os olhos e ore comigo mais uma vez. Pai de amor e graça, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Deus, por esta oportunidade maravilhosa de falar da palavra viva do Senhor. Que vidas sejam restauradas, ó Deus. Que toda mentira seja desfeita e que a verdade possa preencher o coração de cada um deles, e que o amor maravilhoso do Senhor possa transbordar nessas vidas para o louvor da Tua glória. Salva, Deus, é a nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, receber a bênção do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor que ouve essa mensagem neste momento e espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe a todos.